Olá a todos e todas, eu sou a professora Otília, estou aqui com o professor Sérgio e hoje vamos falar para vocês sobre ética no serviço público. Então, como eu disse, eu sou a professora Otília, sou da área da contabilidade, da administração, estou hoje como professora concursada da Unitins e também coordenando um curso de administração pública da UAB. Então, esta sou eu e sejam todos muito bem-vindos. Professor Sérgio. Olá, pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar rapidinho. A professora Otília já falou um pouquinho. Eu sou o professor Sérgio Roberto. Minha formação, eu sou formado em Sociologia e Direito. Sou mestre e doutor em Educação. Então, eu gostaria já de me autodescrever. Por que a gente faz isso? Porque, na verdade, às vezes a gente tem alunos com necessidades especiais. Então, eu sou um homem negro, uso barba, estou com a camisa rosa, fazendo alusão ao Outubro Rosa, né? Então, estou aqui fazendo minha autodescrição. E tenho 51 anos, vou fazer 52. E vou contribuir com essa discussão um pouquinho, né? Na verdade, é um bate-papo sobre a ética no serviço público. Convidado, agradeço a professora Otília para fazer parte dessa contribuição, né? Na verdade, eu vou tentar trazer alguns elementos que possam auxiliá-los. Então, pessoal, como o professor Sérgio acabou de dizer, ele vai trazer esse diálogo, ou fazer esse diálogo com vocês. Eu o convidei. Muito obrigada, professor Sérgio, por ter aceito o convite. Professor Sérgio discute muito essa temática, por isso que eu convidei, para realmente trazer muito mais conhecimento, embasamento para vocês. E para além do diálogo, nós vamos deixar disponível aí na rota 3 módulos para vocês. Sensacional, material muito bom, espero que vocês aproveitem bastante e que vai contribuir muito para vocês que estão aí se preparando para os concursos. Então, esses módulos, eles compõem o seguinte: o primeiro, de conceitos básicos, o segundo, de ética na vida pública, e o terceiro, a conduta do servidor público. Então, ele abrange aí todo o conteúdo que vocês precisam, de fato, para estudar para os concursos. Então, eu espero que vocês tenham um bom aproveitamento com a exposição do professor Sérgio e que qualquer dúvida para além da aula, nós estamos à disposição de vocês. Tá? Depois eu deixarei meu contato e aí vocês podem entrar em contato caso precise, caso necessite. Mas é um assunto muito bacana, um assunto emergente, né? Que ele nunca sai de pauta, ele nunca sai de moda, né? Então, a gente está sempre discutindo esse assunto e é um assunto que realmente precisa ser discutido, revisado, repensado, e principalmente para vocês que estão aí galgando uma vaga, quer dizer, um espaço no serviço público. Então, a ética, independente do público, no privado também, ela deve, né, ser sempre observada e sempre discutida. Então, nós vamos contribuir com vocês aqui na parte de conteúdo mais direto para concursos e também alguns apontamentos que servirão para a vida. Então, é isso, pessoal. Vou passar a palavra para o professor Sérgio e ele vai estar apresentando a aula para vocês. Professor Sérgio, por favor. Obrigado, professora Otília. Vamos que vamos, turma. Caneta na mão, papel é importante, tá? Não fica só na gravação, não fica só... É bom vocês pegarem e anotando coisas. Primeira questão que vocês têm que entender. Cai ética em concursos, numa prova do ENAD, cai. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que esse conteúdo ele é contemplado, para além do que disse a professora Otília, de ser um conteúdo que está em pauta nos momentos atuais e tudo, ele é um conteúdo cobrado dentro de uma prova. Então, é importante que vocês tenham anotações. A primeira delas que eu quero dizer para vocês é que ética é um conceito filosófico. Tá? Então, primeira questão, anota aí, tá, pessoal? Ética é um conceito filosófico, porque muitas vezes as pessoas pensam que ética é um conceito contemporâneo, é agora, começou a falar em ética, então a gente está falando, ela se materializa a partir de vários séculos em posturas
contemporâneas. Mas para que vocês entendam isso, é importante vocês fazerem uma leitura mais universal. Então, primeira coisa, ética é um conceito filosófico. E por ser um conceito filosófico, ela advém de uma palavra grega. A filosofia em si, ela nasce na Grécia Antiga. Ela nasce de um conceito chamado ethos. Tá? Então, cuidado para não confundir conceito de ética com moral. Tá? Por que eu estou falando isso? Pode ter um peguinho ali na prova, tá, gente? Pode ter um peguinho na prova e, de repente, trazer ética e moral como conceitos sinônimos. E não é. São conceitos que são propriedades e traduções diferenciadas. Como eu acabei de dizer para vocês, ética vem de um termo grego chamado ethos, que significa costumes, tá? Costumes valorativos. E moral, tá? Eu já vou começar fazendo essa distinção. Moral vem do latim morales, tá? Que é comportamento. Tá? Então, um tem a ver com julgamento de valores, um julgamento de um valor em uma determinada sociedade, e outro tem a ver com uma postura em um comportamento coletivo, já do século XV, XIII, e aí sucessivamente. Dito isso, como eu falei para vocês, a gente pensa esse arcabouço de ideia de ética num prisma filosófico. Ele começou a ser pensado lá na Grécia Antiga por um filósofo chamado Criton, tá? Não é Aristóteles, não é Sócrates, não é Platão. Criton começou a falar justamente sobre isso. Professor, agora ferrou porque eu não sei de onde... A professora Otília, ela explicou que isso vai estar no material, onde vocês vão poder ler. Só que eu estou trazendo uma explicação mais um pouquinho mastigada, tá? Então, Criton já começou a falar. Criton lembra um pouquinho, uma dica, tá? Critério. Então, claro que quando deram esse nome para ele, não tinha nada a ver, mas para vocês fazerem uma técnica mnemônica de memorização, a ideia de Criton era justamente pensar que o comportamento de indivíduos tem que ser balizado por valores. Que valores são esses? Valores bons, valores ruins. Então, segundo essa ideia, dentro dessa própria perspectiva filosófica, o próprio conceito de ético nasce de uma ideia valorativa de comportamentos bons ou ruins, tá? E aí, esse comportamento, ele está escrito, gente, tá? Dentro de uma perspectiva de dever. Olha só, olha, vamos amarrar a ideia de postura, comportamento, com dever. Qual deve ser o dever, então, de uma pessoa? Nós temos que sempre estar pensando que é um dever de fazer algo bom, né? E essa bondade, ela vai ser norteada. E aí, gente, a gente pensa assim, olha só, ficou nisso? Não, a gente vai ter um pensamento que isso vai se materializar em normas. Em qualquer tempo histórico, anota aí, tá, gente? Qualquer tempo histórico existe o que nós chamamos de normas. O que são normas? São leis, são regras que devem ser seguidas. Para que eu tenho que seguir regras? Porque senão a sociedade ela entra em colapso. Se todo mundo quiser fazer o que der na cabeça, o que acontece? Nós podemos entrar numa realidade de uma luta de todos contra todos. Para que isso não aconteça, há um Estado, olha, opa, começando a trazer a administração para cá, para dentro. Então, há uma concepção de Estado, olha que eu já estou amarrando a ideia de fazer coisas boas com a ideia de Estado. Há uma construção de Estado enquanto governo. Lá na Grécia Antiga, isso vai se materializar naquilo que nós chamamos de polis, cidades, estados. Então, o Estado governado, o Estado organizador, vai criar normas. De novo, então, devagar, com calma, respira. Vamos lá. Estamos falando de ética. Vai lá, eu vou voltar um pouquinho. Falei de ética. Falei que a palavra ética vem do grego ethos, que significa costumes bons ou ruins. Falei que isso é diferente, e eu pedi para vocês anotarem, de moral. Moral vem do latim moralis,
é um comportamento. Então, eu pedi para vocês anotarem isso. E diz que isso vai surgir lá na Grécia Antiga, com a ideia de um comportamento através de um comportamento pensado por Crito, onde quem vai ser o normatizador disso tudo vai ser o Estado enquanto governo. Como que ele faz isso? Ele vai fazer através do que nós chamamos de normas. Ele vai determinar essas normas para que sejam seguidas. Normas de bem e normas que, se não forem boas, têm que ser punidas. Há um comportamento nesse sentido racional, não é um comportamento emotivo, é um comportamento racional. Bom, essa é a ideia. E aí agora, olha que legal que a gente traz o tempo passado com o tempo presente. Ontem terminou uma novela chamada Vale Tudo. Na novela Vale Tudo, as pessoas, para chegar ao que elas queriam, elas faziam quaisquer coisas que fossem necessárias. Na construção de uma ideia de administração, de um Estado e de governo, o Estado não pode deixar as pessoas fazerem o que elas querem, principalmente com as coisas públicas. E aí, lá não, nessa ideia de administração, não vale tudo, tá? Ao contrário, há uma ideia de normas, onde as normas elas são justamente pensadas. Então, peraí, professor, então, deixa eu entender essa coisa toda. O senhor está dizendo que a ética ela é um instrumento que é utilizado pelo Estado para controlar as ações humanas. Exato, é isso mesmo, é essa a ideia. E aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte, que os seres humanos, por natureza, eles são, e aí nós vamos trazer um outro filósofo, tá? Pode cair na prova de vocês essas questões filosóficas, eu comecei falando isso. Um outro filósofo que vai dizer que nós não nascemos para ficar sozinhos, soltos no mundo. Nós nascemos para conviver em coletividade, e essa coletividade é uma coletividade que ela exige certas ações que elas vão ter desdobramentos. Esse filósofo se chama Aristóteles. Ele vai dizer que o ser humano é um animal político. O ser humano é um animal político, que ele participa das decisões, que ele participa da sociedade. Professor, agora enrolou. Você falou de Criton, você falou de Vale Tudo, e o senhor falou de Aristóteles. Eu só estou fazendo ideias para que vocês entendam até eu chegar nos dias atuais. Eu estou dizendo que lá na Grécia Antiga, tinham filósofos que pensavam nessa questão, que falavam sobre a norma, e que essas normas são seguidas por pessoas dentro de um coletivo. E que tinha um filósofo que argumentava isso. Quem era esse filósofo? Aristóteles. Ele falou assim, olha, não vão ficar sozinhas as pessoas, elas vão viver coletivamente. E nessa coletividade haverá tomada de decisões. E essa tomada de decisões são motivadas porque o ser humano é um animal político. Ah, então agora eu entendi. E aí, o que vai acontecer é que essas ações, elas também são concebidas como ações virtuosas. Olha que legal, a chamada virtude. Então, nós temos virtudes onde elas têm perspectivas de agir. Então, você agindo corretamente, você é uma pessoa virtuosa. Olha que legal. Então, agora você consegue entender por que do termo fulano é virtuoso. Significa que ele está agindo bem, corretamente, ele está agindo da melhor maneira possível. E aí eu vou avançando um pouquinho. Esse conceito de ética não ficou apenas na Grécia Antiga. Lembre-se, a história ela é contínua. Tá? Eu preciso explicar isso para vocês. Senão vocês vão falar assim, então tá bom, então agora ficou só com a ideia da ética do ponto de vista da filosofia grega. Não. No século, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. No século XVIII, apareceu um outro filósofo, porque até então, deixa eu só explicar uma coisa. Até então, pensava-se só na perspectiva filosófica grega. Tá? Fazer coisa boa. Se eu fizer coisa boa, então eu vou ter o bem. Se eu fizer isso, eu vou ter isso como resultado. Então, era uma ideia de causa e efeito. Tudo bem? Só que no século XVIII vai surgir um outro teórico, tá? Anotem aí, chamado Kant, tá? Immanuel Kant. Ele vai escrever um livro chamado Metafísica dos Costumes.
onde ele vai dizer que essa ética ela não pode ser vista por prismas de recompensa. Ah, então eu só vou fazer isso porque eu vou ter isso. Não, ele vai dizer que a ética ela tem que ser feita a partir de um valor sem que necessariamente a pessoa seja recompensada. Ou seja, eu só vou fazer se eu for visto. Não, Kant vai falar assim, você vai fazer porque é necessário você fazer. Eu vou salvar uma vida não porque eu vou ter uma medalha de honra ao mérito, porque eu vou ser visto pela sociedade. Você vai saber porque é necessário que aquela vida não se perca. Entenderam, então? Se no primeiro momento era um conceito valorativo, agora passa a ser um conceito de agir bem, mas pela obrigação e sem necessariamente que essa obrigação de fazer as relações, elas sejam recompensáveis. Em outras palavras, não é para beneficiar alguém. Você não é porque eu vou receber um benefício. Então, nós temos alguns conceitos. O conceito filosófico grego e o conceito da Idade Média. Que eles não estão desatrelados. Eles estão em complementariedade. Um dizendo que é um julgamento de valores e um que você tem que fazer sim, sem necessariamente receber qualquer benefício. Esse é o pensamento de Kant. Por que eu estou falando isso? Se um avaliador joga lá na sua prova, falando que tem Kant e que Kant falou sobre ética, tá certo. Aonde que Kant falou sobre ética? Na metafísica dos costumes, que ele falou que a ética tem que ser exercida a partir de um prisma. E olha que legal, vocês vão falar assim, duvido, Caio. Cai, hein? E cai para tirar você do concurso, você do ENAD, porque você está estudando e pensa, não, você vai cair do ponto de vista mais amplo. E aí é nessa perspectiva que o avaliador te tira do concurso. Mas vocês não vão ficar fora do concurso, essa não é a ideia. A ideia é ao contrário, é botar vocês para dentro do concurso. Então, gente, avançamos do século XVIII para início do século XIX e já século XX, tá? Ou seja, nós já estamos próximos da idade presente, tá? Nós estamos no século XXI. Mas por que eu estou falando isso? Porque volta mais uma vez a ideia do Estado. O Estado é a organização civil ou que ela passa a ter instrumentos para coordenar a sociedade através de políticas públicas, né? E que vai também gerenciar o erário público. O que é erário público? Dinheiro, tá? Dinheiro público. E aí, gente, por que eu estou falando dessa questão do Estado de novo? Porque é ele que normatiza as questões, tá? É por isso que eu tenho que falar para vocês. E aí a gente tem algumas questões que eu tenho que explicar para vocês para entrar na contemporaneidade. Bom, primeiro, nós tivemos vários modelos de Estado. Nós tivemos um Estado, primeiro, absolutista. O que é um Estado absolutista? Está tudo na mão do Estado. O Estado define tudo, o Estado é centralizador, é um rei, é um monarca. Isso nós tivemos anteriormente. Tá? Anteriormente. Esse Estado centralizador, monarca, absolutista, ele ficou conhecido, prestem atenção, tem a ver com ética, tá? E desdobramentos do serviço público, como Estado patrimonialista ou clientelista. Estava tudo na mão do Estado, o Estado tinha aquela história de centralizar. Isso nós vivenciamos do período colonial, no Brasil, tá? Eu vou trazer agora para a nossa ideia, Brasil. Então, teve o Estado patrimonialista, onde tudo se centralizava na mão do Estado, e aí, só que nesse momento havia uma ideia de clientelismo, tomar lá da cá. Então, o Estado, como ele era parte da colônia, como ele era parte do Império, então tinha muito disso. Com o decorrer do tempo, o Estado passou de patrimonialista, presta atenção, porque para não dar um bug na cabeça de vocês, tá? Ele vai passar para um Estado burocrático. O Estado burocrático é aquele Estado que ele vai se pautar em normas. Agora, isso vai se materializar muito forte na ideia de ética. Tá? É um Estado que tem que ter normas, ele tem que ser impessoal e ele tem uma hierarquia funcional. Olha eu entrando na administração pública contemporânea. Então, o Estado burocrático, ele foi e é até hoje
muito forte nas relações sociais, tá? E aí eu quero só falar para vocês, eu sei que é uma aula muito complexa, mas nós temos um tempo curto, então eu vou dar alguns elementos aqui, tá, gente? Então, nesse estado burocrático, eu quero que vocês anotem, por favor, anotem, pessoal, porque são ideias que vai trazendo e depois cai numa prova, tá? O estado burocrático, ele é uma ideia de dominação racional, legal, tá? Weberiana, de um teórico sociológico chamado Max Weber. Ou seja, um tipo de dominação que nós aceitamos, eu aceito o Estado, reconhecemos como legítima, reconheço como legítima, e aceito as normas que ele faz para mim. Então, esse estado de dominação racional legal, chamado burocracia, é o que vai normatizar, vai criar as normas as quais nós vamos seguir. Então, as normas que o fiscal, que vai lá fiscalizar a sua casa, que se ela está no enquadramento da construção, você não atende ele porque ele é bonito, porque ele é legal, você atende porque ele é revestido do Estado, ele representa o Estado. E aí, gente, olha que coisa legal. Agora eu trago a ética. Esse servidor que vai na sua casa, ele tem que ter uma postura ética. Ele tem que representar o Estado, mas agir de forma justa, de forma legal, de forma valorativa. E aí, já a gente trazendo alguns elementos, a gente tem justamente isso se materializando, esse estado burocrático que eu acabei de falar do servidor, aonde no Brasil? Na Constituição de 1988. Olha que coisa legal. Que são os princípios da administração pública. Dica para quem vai fazer concurso agora. Agora é dica, tá? Essa muita gente conhece, mas pode ser que você não conheça, tá? É uma técnica mnemônica, e é isso de mnemônica, de memorização, gente. Uma técnica mnemônica para que vocês saibam quais são os princípios da administração pública. Anota aí, ó, pega o caderninho, pega o papel e anota. Princípios da administração pública que tem a ver com ética. Artigo 37 da Constituição Federal do Brasil de 1988. Então, é a lei que maior que regulamenta todas as demais leis. Repetindo, devagar, com calma, precisa anotar. Artigo 37 da Constituição de 1988. Ela versa sobre os princípios da administração pública. E cadê a técnica mnemônica? São os seguintes princípios. Limpe, L-I-M-P-E, limpe. Limpe o quê, professor? Vou limpar nada, não. Sábado, eu estou cansado. Se você está assistindo sábado, não sei se é sábado, domingo, segunda, a hora que você estiver assistindo. Limpe são os princípios seguintes. Legalidade, tá? L de legalidade. I de impessoalidade. M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Esses são os princípios da administração pública. E que vão nortear o que nós chamamos de regramento dos estados, municípios e a federação. Todos os estados, todos os municípios e a União têm que seguir o artigo 37 da Constituição, principalmente se tratando da administração pública. E aí é que entra a questão da ética. Porque somado à questão da ética, somado à questão dos princípios da administração pública, os municípios, eles terão seus estatutos, porque o servidor público ele segue o que nós chamamos de estatuto, por isso que ele é estatutário, ele não é CLT, ele é estatutário. CLT é consideração das leis trabalhistas. Ele é estatutário, e por ser estatutário, ele tem um conjunto de regramentos, por exemplo, tem o Estatuto dos Servidores Públicos do Tocantins, tem o Estatuto dos Servidores da União, Lei 8.112, tem o Estatuto dos Servidores do município de Palmas, Araguaína, de Porto, enfim, de vários outros municípios, tá? E esses princípios, veja, tem o regramento constitucional, o regramento estadual ou municipal e o código de ética do servidor. Chegamos no código de ética.
que vai justamente, e provavelmente vai cair na sua prova do seu concurso, vai dizer o que o servidor pode e deve fazer, e o que ele não deve fazer. Então, nisso, eu já falei um pouco dos conceitos, falei um pouco da importância, e estou falando agora da aplicabilidade da ética no serviço público. E essa aplicabilidade, que é o regramento, pessoal, é justamente essa questão do que fazer e que não fazer no serviço público. Se o servidor ele não agir com ética dentro do serviço público, ele poderá, veja, eu não falei que ele deve, ele poderá responder a um processo administrativo disciplinar, que poderá incorrer em advertência, em suspensão ou demissão. Então, veja como tanto que é importante. A gente começou lá na Grécia Antiga, olha o que está acontecendo. Se o servidor, de repente, ele... Agora vamos botar exemplos bem práticos. O servidor é um servidor da Secretaria Municipal de Saúde e ele tem acesso a fichas individuais, né, cadastros e protocolos, né, de pessoas. E ele vaza essas informações. Ele vai responder por várias infrações, entre as quais ele poderá responder na esfera administrativa, que é isso que eu acabei de falar para vocês, que ele poderá ser suspenso, ele poderá ser advertido, ele poderá ser demitido, ele responderá na esfera penal, tá? Porque se isso incorrer na imagem de alguém ou alguma coisa, e poderá também ter que ressarcir se isso implicar em questão penária. Veja o tanto que é complexa a questão da ética. Então, tudo isso que eu falei para vocês é um exemplo prático da questão ética, né? Informações sigilosas. Hoje nós temos a lei, né, de sigilo, a lei de sigilo de documentos, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a lei de informação, de acesso à informação, mas também a gente tem a lei de sigilo. As informações e dados, elas são sigilosas, tá, gente? Principalmente particularizadas. Então, um pouquinho do que nós falamos. Obviamente, gente, vocês precisam debruçar nos livros, vocês precisam debruçar nesses 3 módulos, mas eu acho que aqui deu uma boa explanada. Lembrando, vamos lá, rapidinho, fazendo um resumão, vamos lá. Nós falamos do fator histórico, do conceito de ética, que vem da Grécia, e a diferença entre moral. Falamos da questão da Idade Média, né, a partir de Kant. Falamos do serviço público enquanto constituição do Estado, o Estado patrimonialista, o Estado burocrático. Falamos da aplicabilidade a partir da Constituição e do regramento, que é o artigo 37, dos princípios da administração pública, e falamos das infrações cometidas por servidor no exercício da função que comete violação do princípio ético. Tá, gente? E um pouquinho de tudo é isso, tá, gente? Então, é importante que vocês tenham claro isso e, obviamente, se debrucem. Professora Otília, é um pouco do que a gente pode falar e, obviamente, cabe a cada um agora dar uma estudada, dar uma olhada em outros materiais e se preparar para os concursos. Muito obrigada, professor Sérgio, muito obrigada mesmo. Nossa, muito boa a aula, estava aqui também aprendendo, né? Porque a gente sempre aprende. E olha só, pessoal, o professor Sérgio deu um start. Agora vocês vão pegar esse start e levar para as leituras do material que está postado, desses módulos que eu falei para vocês, tá? Então, aí, na verdade, é um ponto inicial para vocês entenderem todo esse material, entender o material teórico que está lá pronto para vocês consultar e aprenderem mesmo, tá? Para terem muito sucesso aí nas provas dos concursos de vocês. E aí a gente pode também dizer a eles, né, professor Sérgio, que esse conteúdo da ética, ele serve tanto para o concurso municipal, quanto estadual, quanto federal. Não é isso, professor Sérgio? Então, precisam mesmo, pessoal, construir esse conhecimento, solidificar esse conhecimento para que na hora que vier a prova, vocês estarem prontos. Então, como eu disse para vocês, nós estaremos deixando essa aula lá gravada, que vocês possam assistir 1, 2, 3 vezes, para dar essa impulsionada no estudo de vocês. Teremos o material teórico em 3 módulos,
e também algumas atividades para vocês, algumas questões, né, para vocês refletirem, pensarem a partir desses conceitos, a partir dessa aula que o professor Sérgio mostrou, apresentou para vocês. Sim, professor Sérgio? Eu queria fazer só um último adendo, professora Otília, se me permite, Sim, claro. e que eu deixei passar batido para os alunos e chamar a atenção deles. Eu falei muitas questões conceituais aqui, e eu quero dizer a vocês que a maioria dos concursos agora eles têm prova discursiva também, tá? Não é só prova objetiva. Então, às vezes, ele pede para você construir um texto, qual a sua percepção dos princípios da administração pública e a questão da ética que é violada. Então, ele pode pedir, você, dentro de todo esse processo que a gente trabalhou aqui, você tem um arcabouço teórico e também, por que eu falo do arcabouço teórico, gente? Porque quando o avaliador vai ler sua redação, ele não quer só saber se você entende o tema, mas se você leu para além daquilo. E quando você cita Kant, você cita Aristóteles, quando você cita Weber, você demonstra para o avaliador que o seu leque de conhecimento é muito amplo. E, óbvio, ele vai olhar sua redação com outros olhos. Então, estejam atentos e atentas que muitos concursos, e a grande maioria, está exigindo uma prova discursiva. E essa temática, ela está em evidência nos dias atuais, como várias vezes a professora Otília falou, até porque a gente vive um processo de tentativa de conscientização dos servidores para que não incorram na falta de ética. É isso, professora Otília. Perfeito, professor Sérgio. Então, pessoal, fiquem ligados aí a essas diquinhas, que são dicas de ouro, valiosas mesmo, tá? Então, peguem essas dicas e trabalhem em cima, e nós estamos aqui para ajudá-los, auxiliá-los no que for preciso. E desde já desejando muita sorte para vocês, e que vocês sejam muito bem mesmo nessas provas, e lembre-se sempre da ética, independente de prova, independente de qualquer coisa, a ética é um assunto que deve ser discutido diariamente e, para além de discutido, vivenciado. Então, fica essa dica maior ainda, né? Essa dica de ouro, que nós devemos, sim, a partir de todos os atos, a gente pensar, né, na ética, inclusive como um agente público. Imagine, né, pessoal? Então, é assim, algo que realmente representa muito e que pesa no nosso dia a dia. Então, a gente tem que pautar, tudo que a gente for fazer, pautar na ética mesmo. Então, fica aí a dica para vocês, e nós desejamos mais uma vez muita sorte, e estamos aqui sempre prontos para ajudá-los. Muito obrigada, professor Sérgio, obrigada mesmo por sua demonstração dessa pequena aula, mas que eu tenho certeza que vai ser de muita validade para os meninos. Muito obrigada a você e obrigada a todos que estão assistindo essa live. Um abraço, professor Sérgio, um abraço a todos vocês. Abraço, pessoal.